Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre de um Robô News. Fique conosco até o final da live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E depois da live do juiz Oscar Aníbal Chapan, também iremos assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre de um Robô News todos os dias. Hoje, dia 13 de julho do ano de 2026. Vamos lá! Muito bom dia. Hoje, dia 13 de julho de 2026. Horário 9 horas da manhã, 45 minutos. Já todo o continente sul-americano, centro-americano, está totalmente posicionado aos reflexos e identificações de todos os terroristas engajados no administrativo tributário global. Então, todos os ministros de economia de 196 países, todos os seus presidentes da República, todos os seus funcionários de primeiro e segundo escalão, que se estabeleceram através de compor um conglomerado financeiro global para estabelecer uma nova forma administrativa global, todos foram identificados. Então, a população global, ela requer justiça dos extermínios em massa provocado por este conglomerado financeiro global. Temos os nomes, a identificação dos recursos, onde eles se estabeleceram, onde eles estão. E todos eles estão sendo expostos à medida que os seus grupos financeiros ficam expostos. Hoje, no Brasil, temos o Banco Itaú. Foi exposto pelo próprio banco gestor dos pagamentos da Orcrim Global. O Master, ele fez os pagamentos das propinas para estabelecer o executivo a ser observado e enaltecido para que houvesse o logro deste conglomerado financeiro. Mas este executivo a ser observado para estabelecer o logro deste conglomerado financeiro é uma mentira, porque ele não é quem ele diz ser. Ele não é Luiz Inácio Lula da Silva.
ele é um impostor chinês. Então, todos eles sucumbiram perante o óbvio, ou seja, vocês se abraçaram a uma mentira, querendo estabelecer uma realidade que não existe. Quando você apoia uma mentira e ela não é realidade, ela cria a destruição interna. Aconteceu isso com o nazismo, aconteceu isso com as grandes empreitadas e conglomerados financeiros globais. Então, hoje, nós temos a captura imediata, porque todos os conglomerados financeiros que estão caindo no mundo, no planeta, estavam em execução há mais de 5 anos. Todos eles projetados perante uma formatação de representatividades a serem exercidas, responsabilidades de pagamentos a produzir o mal feito, e foram descobertos e caíram. Hoje, 13. Bom dia, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, interventor pelo Tribunal Penal Internacional ao mal feito da administração pública na República Federativa do Brasil e em 17 países da América Central, América do Sul e América do Norte. Todos estes responsáveis desta grande tentativa de exterminar o planeta foi investigado pela Justiça Arbitral Internacional, onde 198 países foram investigados, e também todos os continentes, sendo funcionários públicos ou não. Chegamos a um roteiro ao qual todos estão estabelecidos num grande conglomerado financeiro. Todos os que já se encontram detidos têm vastos crimes a responder que não foram colocados ainda no apêndice da sua trajetória criminal. Temos funcionários públicos de todas as hierarquias, temos de todas as plataformas, do primeiro ao segundo escalão de todos estes países. Foram todos investigados. Então, hoje, dia 13 de julho de 2026, nós estamos já na captura deste conglomerado financeiro global. Todos os ministros de economia que se prestaram à reunião dos BRICS, todos eles foram subordinados ao capital do narcotráfico, ao capital do petróleo do Irã, ao capital de matanças acertadas por estes indivíduos que ocupam cargos políticos, primeiro e segundo escalão. Então é global. Os tiros estão vindo por todos os lados. Eles já não sabem de onde podem se posicionar para se defender. Todos eles serão capturados ou executados, e todos os seus suplentes também serão levados ao pelotão de fuzilamento. É uma guerra atômica nuclear global, onde nenhum deles está brincando e todos eles estão se defendendo com medidas a querer serem colocadas como legítimas, mas não são. São assassinos, exterminadores da humanidade. Tudo isto com provas irrefutáveis. E tudo isto
tem que ser levado muito a sério. Nada pode ser fora a bem da lei. Tudo tem que ser através da lei. A justiça ela é feita através do procedimento sensato, sincero e estável. Todos estes componentes, eles tiveram a sua oportunidade de render, e não é se render quando eles querem, é quando existe essa possibilidade. Essa possibilidade não existe mais porque já está o confronto nuclear sendo estabelecido no Oriente. E toda aquela área, ela toda será destruída, como também a Europa. Então, há uma guerra mundial atômica nuclear que já está sendo praticada. Não haverá nenhum representante político a querer colocar as suas bandeiras como legítimas, porque todos eles se venderam. E todos eles vão responder perante a pena máxima capital, pelotão de fuzilamento. Tudo isto visto com fatos, atos e circunstâncias. Eis o relatório, dia 13 de julho de 2026. Bom, no momento, dia 13 de julho de 2026, todas as instituições globais cujos funcionários públicos, primeiro e segundo escalão, foram comprados pelo petróleo do Irã e também pelo dinheiro do narcotráfico, identificou o procedimento de notório proceder processual contra quem está combatendo estes procedimentos de terroristas, funcionários públicos. Então, quem está falando é o senhor interventor Oscar Aníbal Chapano, interventor do Tribunal Penal Internacional, interventor do Supremo Tribunal Mundial, interventor do Tribunal do Brooklyn, interventor de várias jurisdições de justiça internacional. Todo funcionário público corrupto, encarregado a presidir estas organizações de justiça, será levado ao pelotão de fuzilamento por conspirar, por querer estabelecer normativas através de espúrias posições de estatutos, procedimentos de aprovação de países do narcotráfico, todos eles voltados ao domínio global da população do planeta. Então, estamos como interventor, estamos para processar todos os funcionários públicos que conspiram contra o bem da lei, o bem proceder da humanidade. Então, nós já identificamos em 196 países o primeiro e segundo escalão, como também o seu corpo executivo, ou seja, seus presidentes, seus reis, seus primeiros ministros, seus ministros de economia, todos voltados ao enriquecimento ilícito e à sua própria elaboração de máfias, gangsters, de territórios, querendo estabelecer normas e procedimentos, achando que a posição de jurisdição, através de leis optadas pelo Congresso, elas podem ser validadas para o benefício do narcotráfico, do mau proceder, do extermínio da raça humana. Vocês se equivocaram. Quem está falando é o interventor nestas práticas abusivas, práticas imorais, que querem destruir a raça humana. Então eu, Oscar Aníbal Chapano, ao custo da minha própria vida, estou engajado à defesa do bem proceder da humanidade e não do mal proceder, mesmo que tenha sido aprovado pelo Congresso
ou pelo Poder Executivo. Sempre estaremos ao combate de medidas opressivas e morais. Então, já estabelecemos que não temos mais tolerância, porque o tempo urge, não temos tempo. Temos ogivas nucleares sediadas na República Federativa do Brasil, em 27 estados e 5.070 municípios, apontados para os Estados Unidos da América. Nós temos que tirar esse filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro e segundo escalão, os partidos políticos e a puta que os pariu dos senadores, deputados federais, partidos políticos. Não haverá eleições no Brasil. Temos que descongestionar esta prática de crimes legalizados por filhos da puta. E vamos intervir com o pelotão de fuzilamento. Acabou. Foda-se. Vão pra puta que os pariu. Morram. Entenderam, seus filha da puta? Quem tá falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Champano, interventor. Entenderam? Estamos em guerra atômica nuclear. Marco Rubio convoca diplomatas e ministros de mais de 70 países para o combate ao narcoterrorismo. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. Escudo das Américas versão ampliada ganha força no governo Donald Trump. Vamos então aqui às atualizações com o nosso querido correspondente internacional. Ivan Kleber já está no telão, vai trazer aqui as informações para a nossa audiência. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você, a todos os colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência que nos acompanha nesta sexta-feira ou através das transmissões registradas aqui da Revista Oeste. Perdão. Bom, o secretário Rubio, ele está avançando aí com essa iniciativa, não é, de combater aquilo que eles estão chamando na administração Trump do novo terrorismo transnacional de esquerda. Mais especificamente, grupos, por exemplo, conhecidos como os antifas. Então, o secretário Rubio, Geisiane, convidou 60 países para uma reunião nos Estados Unidos, no estado do Colorado, na próxima semana. Isso também demonstra a importância dessa pauta, né? A celeridade aí com que o secretário Rubio conseguiu organizar essa questão. Atentados que aconteceram pelo mundo todo e também muita baderna, muita bagunça, a tomada por essas vertentes terroristas de esquerda das universidades na América e na Europa. Tudo isso será debatido com a ideia de compartilhar informações entre as autoridades para combater esta prática. Olha, Geisiane, até o momento eu não consegui encontrar a lista oficial dos 60 países. Então eu não consigo aqui trazer para a nossa audiência, nesse momento específico, se o Brasil foi convidado ou não. E por que eu estou falando do Brasil? Porque nós sabemos que as relações diplomáticas entre o governo Lula e a administração Trump estão de novo nos níveis mais baixos, né, de sempre. Inclusive do Brasil como país com os Estados Unidos. E nós já não tivemos o convite da administração Trump ao Brasil para trabalhar no que ficou conhecido como Escudo das Américas, que é a iniciativa que visa combater, né, o narcotráfico na nossa região, bem como também a presença da China e da Rússia. Agora, dito isso, Geisiane, por que eu citei o Escudo das Américas e você também fez muito bem em citar o Escudo das Américas? Esta iniciativa do secretário Rubio, ela visa emular este trabalho que foi feito no Escudo das Américas para o mundo todo, para combater, então, grupos terroristas associados à esquerda, esse terrorismo transnacional, como eles chamaram. É uma iniciativa extremamente importante. Eu não me lembro, através dos meus estudos ou da minha memória, que um governo americano tenha se empenhado desta maneira para combater esses grupos, né? Alguns deles, inclusive, já foram classificados como organizações terroristas. O principal deles, o grupo Antifa, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, hoje é um grupo terrorista considerado pelos Estados Unidos. Então essa iniciativa ela é extremamente importante. Geisiane, eu sei que você sabe muito bem, a nossa audiência aqui, o que é o Escudo das Américas. Pega isso agora e multiplica por 5 em cada continente, visando justamente impedir a ação desses grupos que tomam, como eu disse, né, as universidades, enfim, muitas dessas manifestações que a gente viu pelo mundo pró-Palestina, que terminam em briga e
quebrando o patrimônio público, né, e também privado. Então é isso que a administração Trump agora quer combater e organizando o mundo com o compartilhamento, como eu disse, de informação das autoridades. É uma iniciativa inovadora nesse sentido e que pode ajudar aí a alavancar ainda mais o nome do secretário Rubio para as eleições presidenciais de 2028, viu, Gesiane? Ivan Kleber, vou trazer aqui as nossas analistas do dia. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Notícia para lá de relevante, né? Acho importantíssimo que a gente escuta isso aqui. Eu tendo a acreditar, é só achismo hipotético, mas eu tendo a acreditar que o Brasil não tenha sido convidado para esse grupo, já que o Brasil de Lula e do STF ainda não fazem parte do escudo das Américas, até onde eu saiba. Na prática, Ivan, como é que vai ser o modus operandi desse escudo das Américas ampliado, por assim dizer? Por exemplo, vamos dar exemplos práticos. Combate ao narcoterrorismo. Narcoterrorismo de esquerda. A gente sabe que os narcoterroristas são tradicionalmente ligados à esquerda, sobretudo em países como o nosso, aqui na América Latina. Como vai ser isso na prática? Vamos supor que o Brasil tenha sido excluído dessa lista. Como é que o secretário Rubio pretende operar para além dos mecanismos financeiros, por exemplo, asfixiar as fontes de financiamento de grupos já terroristas como o PCC e CV, para além desse mecanismo, como é que o secretário pretende efetivamente colocar as mãos em criminosos, em chefes de gangue que estejam em países excluídos desse escudo das Américas ampliado, Ivan? Olá, doutora Kátia, é sempre uma alegria estar aqui com a senhora. Olha, eu também tenho motivos para acreditar que o Brasil não tenha sido convidado. Tá? O primeiro deles é que nós estamos a 86 dias das eleições e o governo americano pode ter colocado o Brasil em uma espécie de geladeira aguardando o resultado das eleições, porque aí sim, com o eventual governo Flávio Bolsonaro, esse diálogo ficaria facilitado, não é? No combate a essas organizações associadas ao terrorismo de esquerda transnacional. Qual seria a mensagem se o Brasil não for convidado? Mais uma vez, nós passaríamos vergonha, nós estaríamos na lista dos países, então, que o governo americano não confia para combater esta prática e mais, coloca o Brasil também na lista daqueles que, de alguma maneira, colaboram, contribuem com essa prática, não é? Agora, a doutora abordou um ponto extremamente importante. Se o Brasil ficar de fora, como combater, não é, essa ação desses grupos no Brasil? Bom, doutora Kátia, acho que a senhora sabe que muito do financiamento de grupos ligados à esquerda, como o Antifa, por exemplo, esse financiamento vem de fora do Brasil, né? No meu caso, que vai de fora do Brasil. Eu vou citar aqui o nome de um velho conhecido aí da nossa audiência, George Soros. Agora quem está administrando, né, a fortuna dele é o filho, Alexander Soros, com muita influência dentro do Partido Democrata. Então ele é a organização dele é uma das que, através de ONGs, faz esse financiamento. Então, o que o secretário Rubio teria em mãos, junto com esses 60 países, né, seria justamente ampliar a capacidade de monitorar a movimentação financeira, da onde o dinheiro vai e para onde esse dinheiro, da onde o dinheiro vem e para onde esse dinheiro vai. É isso que o secretário Rubio está tentando com este plano. Por isso que mesmo que se o Brasil ficar de fora, essas ONGs que recebem e depois repassam os valores para movimentos como esse, vão entrar no radar do mesmo jeito, doutora Kátia. Além também da operação das ONGs, como a gente sabe, na Amazônia, enfim, em outros lugares. Então, o que o secretário Rubio está fazendo com essa iniciativa é ir na fonte do financiamento desses grupos que, por exemplo, captam jovens, né, nas universidades. Isso não é exclusividade dos Estados Unidos, aqui na Europa, no Brasil também. Às vezes eu vejo alguns vídeos assim que são realmente preocupantes. Então, é ir na raiz do problema. Por isso que eu disse que é uma iniciativa extremamente importante e que nenhum governo americano tenha olhado isso seriamente, mas agora parece que a coisa está sendo feita. Por que eu citei o nome do Soros? Porque no ano passado o presidente Trump várias vezes disse que faria uma investigação, que iria a fundo para entender se o Soros
patrocina esses movimentos que causam revolta nos países e nas universidades, enfim, nas cidades. Aparentemente esse momento chegou, viu, doutora Kátia? E o secretário Rubio falou, não podemos nos limitar aos Estados Unidos, precisamos fazer disso um projeto mundial, e é o que está sendo implementado agora através dessa iniciativa. Geisiane, devolvo para você. O Ivan Kleber mencionou aqui o Alexander, né, o herdeiro do George Soros. Enquanto o Ivan trazia informação, a gente tinha fotos aqui de alguns parlamentares, né? Está aí na tela para vocês, namorado da Fátima Bernardes, o Randolfo Rodrigues ali do lado, aquele pastor Henrique Vieira, Érica Hilton, enfim, parlamentares que tiveram aí essa reunião, participaram de evento. Isso foi aqui no Brasil, tá? É importante que a gente deixe claro para a nossa audiência. Isso foi aqui no Brasil. Isso é Haddad, certo? Haddad ali, então todos participando dessa reunião. É interessante como isso não é considerado ataque à soberania, influência em cima da soberania do nosso país pela esquerda, e isso acontece há muito tempo, e tem uma agenda globalista muito bem desenhada, que vai ali na educação, nas secretarias de educação, agenda de gênero, agenda de raça, agenda de tudo quanto é coisa, e isso são várias engenharias sociais que vão acontecendo dentro da nossa sociedade, para além dessas questões aí mais práticas, mais técnicas que o Ivan também trouxe aqui para a gente. Então é importante a gente deixar muito bem marcado que, se é para falar de soberania, já há uma interferência há muito tempo aqui no nosso país. Deixa eu trazer aqui novamente as nossas analistas políticas. Berenice Leite, sua pergunta para o nosso querido Lord Ivan Kleber. Ivan, muito boa tarde, sempre muito bom poder falar com você e tirar nossas dúvidas com relação a esse evento que me chamou bastante atenção, essa iniciativa. Certamente o Brasil não será convidado, até porque, como você mesmo disse, né, o Marco Rubio, a gente tem que lembrar a origem dele, né, filho de cubanos, ele sabe muito bem como o socialismo, o comunismo devasta, né, populações e toda a sociedade, esses países todos que, por sinal, o Foro de São Paulo teve como uma organização justamente financiar países, né, por meio do narcotráfico. Como é que você vê essa nova frente que se levanta, né? É uma pergunta didática, a gente sabe dessa questão do financiamento de partidos de esquerda para tomarem o poder, né, e sequestrarem a economia desses países, mas eu queria seu ponto de vista com relação a isso. Você acredita que essa nova iniciativa, essa frente maior, liderada pelo Marco Rubio, pode ser justamente um contraponto para combater o Foro de São Paulo? Perfeito, Berenice, é sempre uma alegria estar aqui com você e acompanhar suas notícias de Brasília. Perfeito, não só o Foro de São Paulo, mas também outros grupos, né, outras vertentes políticas e organizações como o Foro de São Paulo, mundo afora. Agora, esse é um dos pontos. Nós temos o Escudo das Américas, que esse já está, digamos assim, em prática, ele foi testado recentemente na Bolívia. O governo americano deu total respaldo junto com os membros do Escudo das Américas, e o Rodrigo Paz conseguiu restabelecer a ordem no país. Agora ele está sendo testado na Colômbia, a esquerda não está querendo passar o poder, mas agora com esse apoio internacional, com essa união internacional, que era algo que nós sabíamos que a direita, cedo ou tarde, precisaria fazer. A esquerda tem isso há 40 anos, o Foro de São Paulo é um exemplo. Agora o Marco Rubio conseguiu, então, fazer esse primeiro grupo aí com o Escudo das Américas e expandir isso para o mundo todo. Então, é uma medida, sim, um contraponto às ações do George Soros, às ações do Foro de São Paulo, as ações do radicalismo também islâmico que capta jovens na Europa. Então isso vai ampliar toda essa capacidade, não é, de fazer esse contraponto, como você bem disse. Eu gostei muito desse termo, e só que é um contraponto organizado, não é aquela coisa, cada país agora vai fazer por si. Não, os Estados Unidos estão liderando essa iniciativa, e acredito que todos aqui, ou quase todos, pelo menos que nos acompanham aqui no chat, vão lembrar que o professor Olavo sempre citava isso, né, dessa passividade muitas vezes da direita, de preocupar só com a economia ou com o comércio, etc., mas deixando a cultura, deixando outros aspectos da vida social de lado. Dessa vez parece que, eu não posso dizer se o Marco Rubio conhecia ou não a obra do professor Olavo, mas é mais ou menos isso que está sendo colocado em prática. Então, uma organização, obviamente que capitaneado, quem dá a canetada final é o presidente Trump, né? Mas é que a gente vê que o Marco Rubio, de fato, é o arquiteto dessa obra toda, que vai muito na linha daquilo que o professor Olavo dizia. Geisiane,
Today is a very important day. I know that. So happy birthday to you. I hope you enjoy the day today. All the best for you. Thank you so much, Ivan Clever. Ah, peguei vocês. Ivan, muito obrigada pelas felicitações de aniversário, Ivan Clever. Obrigada pela parceria de sempre. Bom final de semana e até semana que vem. Ideia da Vivi, eu tenho certeza. Você não sabe, pode ter sido o secretário Rubio. Valeu demais pela parceria, Ivan. Valeu demais. Atenção, hein? Líderes dos caminhoneiros decreta a paralisação geral nesta segunda-feira. Isso já era previsível, eles já vinham avisando. Eles estão aí reclamando de que o Alcolumbre não pauta a medida provisória, não pauta a votação da medida provisória. Qual é o contexto? Há uma MP, uma medida provisória, que corre o risco de caducar agora antes do dia 20 de julho. Se essa medida provisória caducar sem ser transformada em lei, os caminhoneiros vão ter prejuízos. Essa medida provisória evitava e protegia os caminhoneiros do barateamento do frete. Por isso, toda esta preocupação da categoria, se essa medida provisória, se essa MP caducar, agora, salvo engano, no dia 16 de julho. A altura em que faço este vídeo, aí um disse-me-disse dizendo que a Alcolumbre já pautou a definição da medida provisória. Entretanto, o líder de caminhoneiros anuncia a paralisação da categoria já nesta segunda. E Lully, conforme vocês vão verificar, por meio do Imbecias, da Advocacia Geral do Jorge Imbecias, já está aí tentando calar os caminhoneiros. Vamos aqui. Líder dos caminhoneiros anuncia a paralisação da categoria nesta segunda-feira e está no portal Metrópolis. Categoria busca pressionar Davi Alcolumbre para que paute no Senado a votação de MP que pode caducar a partir de quinta-feira, sim, 16 de julho. O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Brava, o Wallace Landim, olha aí, será que é parente do Paulo Landim? Anunciou na noite desse domingo que a categoria dos caminhoneiros fará uma paralisação nos portos a partir de meia-noite desta segunda-feira 13, IPT, segunda-feira 13. O objetivo da ação é pressionar para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, coloque a medida provisória número 1343 em votação na casa. Disse o líder dos caminhoneiros: há 2 semanas a gente vem lutando para que o Senado coloque a pauta na pauta para ser votado e até agora nada. Foi feita uma deliberação da categoria que a partir de hoje, 0 hora, os portos irão parar. A gente vai acompanhar em todos os cenários nacionais, como a gente fez em 2018, disse o líder dos caminhoneiros, conhecido como Chorão, em vídeo divulgado nas redes sociais. O texto que prevê alterar regras sobre o piso mínimo do frete e atende a outras demandas da categoria foi editado pelo presidente Luiz Ignácio em março, mas precisa ser votado e aprovado até a próxima quinta-feira. Caso contrário, o MP caduca e perde validade. Isso tudo conforme diz a Constituição. Essa manifestação, essa paralisação não é o Chorão, não é o Pedro, não é o Zé Trovãozinho que estão chamando. Quem está chamando essa paralisação se chama Davi Alcolumbre, presidente do Senado do nosso Brasil. A previsão é de que a MP seja votada no Senado nesta terça-feira, 14/7. Vamos ver. Terça-feira a gente tem uma sinalização que vai colocar para votar, mas a orientação é que você, caminhoneiro, não saia para viajar a partir de hoje, para que a gente possa acompanhar até terça-feira para ver se de fato vai entrar na pauta para votar e não vamos aceitar perder essa MP, caducar. Davi Alcolumbre, você foi avisado, agora segura, meu irmão, disse Chorão. Quem é que vai chorar nessa história aí? Quem é que vai chorar nessa história? Matéria de Milena Teixeira também aqui no portal Metrópolis. Governo Lula aciona a Advocacia Geral da União após ameaça de paralisação dos caminhoneiros. Palácio do Planalto e a AGU foram avisados sobre risco de paralisação dos caminhoneiros. Vocês viram, o líder dos caminhoneiros diz que os portos já param hoje, aí à meia-noite.
de 13 para 14 de julho. Integrantes do governo Lula se mobilizam para evitar que a ameaça de paralisação dos caminhoneiros se concretize em meio ao impasse sobre a votação da MP 1343. A coluna apurou, a coluna aqui do Metrópolis, que na noite desse domingo a Advocacia Geral da União foi alertada sobre a possibilidade de paralisação da categoria. A medida faz parte da preparação do governo para acompanhar eventuais desdobramentos do movimento, caso o protesto avance nessa terça-feira. Os ministros das Relações Institucionais, Zé Guimarães, Popular Homem da Cueca, e da Casa Civil, Mira Belchior, Mira Leitão ainda não, também foram informados, mas a Mira é até mais inteligente do que essa, foram informados da ameaça, olha a ameaça, aviso, os caminhoneiros não ameaçam, eles avisaram. Apesar da preocupação, integrantes da gestão Lula acreditam que ainda é possível construir acordo ao longo da segunda-feira para viabilizar a votação da proposta. A medida altera regras do piso mínimo do frete e contempla outras reivindicações da categoria. Pois é, vamos ficar de olho nisso daí. No próximo vídeo, você vai ver os planos de Michele Bolsonaro. O que ela pretende. E você vai ficar sabendo que essa saída da presidência do PL Mulher foi apenas uma estratégia. As imparáveis não querem parar. Você também vai ver a pesquisa que saiu hoje da Nexo, colocando o Flávio à frente do Lula no segundo turno. E também você vai ver como as pesquisas internas do PL tem animado bastante o partido porque apontam uma ascensão, uma tendência de ascensão de Flávio nas pesquisas, o que contraria o que a mídia tradicional vem dizendo, que Flávio está isolado, que Flávio não cresce, não sei o que, vocês estão vendo. Os trackings, as pesquisas internas do PT também têm deixado os petistas muito preocupados. No próximo vídeo deste canal, Dr. Couto Novaes. Bom, inscreva-se, confira a sua inscrição, confira se o sininho da notificação está aí também ativo. Comente, compartilhe, o botão hypar está aí para você sentar o dedo para levar esse canal a mais pessoas. Assim, vá até a aba Seja Membro e torne-se membro deste canal. O canal espera por você. Torne-se membro e ajude o canal a continuar. Ou então... Desde que eu iniciei esse canal, eu tenho alertado em meus vídeos que quem manda no Brasil não é o Congresso, não é o presidente da República, não é o Supremo Tribunal Federal. Existe um poder muito maior, um governo das sombras. E por mais que isso pareça teoria da conspiração, ele realmente acontece não apenas no Brasil. Nós temos aí, historicamente, isso já documentado no mundo todo, iniciando lá nos Estados Unidos com os grandes industriais. O establishment, como é chamado, é formado por poderosas empresas, grupos financeiros, grupos de comunicação que acabam determinando quem governará o país, quais serão as pautas e, principalmente, quais serão as regras do jogo, as leis que os farão continuar comandando tudo e ganhando muito dinheiro. Aqui no Brasil, nós temos uma hierarquia que eu já expliquei aqui em outros vídeos. Em primeiro lugar está o mercado financeiro, em especial os bancos. Em segundo lugar, vêm as grandes empreiteiras, aquelas que mamam bilhões do dinheiro público. Em terceiro lugar está a imprensa. A imprensa, que sempre foi considerada o quarto poder, justamente por estar na ordem ali entre executivo, legislativo, judiciário e imprensa, ela faz parte também desse grupo que decide de quem eles vão destruir a reputação, quem eles vão mostrar apenas virtudes e tentar eleger como presidente, como deputado, como senador, como governador. Quando você está do lado do establishment, fica muito mais fácil também você manter o poder, por uma simples razão. Eles têm dinheiro ilimitado para suas campanhas e, é lógico, para torná-lo rico o suficiente para que você fique nas mãos deles. O dinheiro, inclusive, é
um dos fatores mais arriscados ali para um político, por exemplo. Porque a partir de quando ele vendeu a sua alma para o establishment, eles também têm todas as provas contra ele. E é justamente por isso aqui no Brasil que nós vemos senadores, deputados federais, governadores fazendo tudo o que o establishment quer, sem discutir. E lógico, quando deixam de fazer, acabam caindo em alguma grande operação contra a corrupção e servem de exemplo, não para a população brasileira, que vai achar que o Brasil realmente combate a corrupção, mas de exemplo para os outros políticos que também estão envolvidos no esquema e que, se não continuarem seguindo a cartilha deles, também vão cair. E é justamente por isso que nós precisamos ter uma renovação completa do Congresso brasileiro, da Câmara Federal, do Senado e até mesmo a Presidência da República. Jair Bolsonaro tentou derrubar o establishment. Jair Bolsonaro tirou o establishment do seu governo e das suas decisões. E por isso ele foi alvo, durante 4 anos, dos piores ataques possíveis. Ele só conseguiu se manter com sua honra, com sua dignidade, com o apoio público da população, porque ele nunca se vendeu. Ele nunca vendeu a sua alma ao establishment. Ele manteve a sua simplicidade, a sua humildade e não entrou no jogo. E é justamente por isso que o nosso próximo presidente, na ausência de Jair Bolsonaro momentaneamente, porque ele vai voltar em breve também na presidência da República, é Flávio Bolsonaro, o seu filho. O único capaz de seguir ali o mesmo caminho que o Bolsonaro seguiu. E justamente por isso ele foi escolhido. Bom, eu vou mostrar para vocês agora uma série de situações que têm acontecido nos últimos dias que as pessoas não estão recebendo, não estão tendo essa informação e que podem se transformar no maior escândalo financeiro, cara, fazendo INSS, Banco Master parecer trocadinho de gorjeta que você dá para o guardador de carro, tá? Esse é o verdadeiro escândalo de corrupção e que eu já denuncio aqui há pelo menos uns 5 anos no meu canal e até agora a gente não viu nada ser feito em relação a isso. E sabe quem que está descobrindo esse escândalo? Sabe quem puxou o primeiro fiozinho? Por incrível que pareça, Daniel Vorcaro, do Banco Master. Mas porque ele é bonzinho? Porque ele quer combater essa corrupção? Ele quer combater o establishment? Não. Ele sabia como as coisas funcionavam. E por isso ele tentou substituir o establishment. Ele achou que ele seria um daqueles grandes personagens de filme, onde, né, o outsider surge do nada e vai lá e combate os poderosos e toma um lugar e vira o grande mafioso do país. Mas acabou quebrando a cara. Eles eram mais fortes do que ele e colocaram ele no seu lugar, na cadeia. Vamos lá. Febraban condena dossiê de Vorcaro contra CEO do Itaú. A Federação Brasileira dos Bancos avaliou que o caso é extremamente grave e reforçou apoio ao Banco Central. Olha que interessante. Daniel Vorcaro, nas suas conversas com a sua namorada Peleleca, sempre falava que o sistema bancário era uma máfia, que os banqueiros eram os piores e mais perigosos mafiosos de todos, que os banqueiros são mais perigosos do que o PCC, do que o Comando Vermelho. Até porque o PCC e o Comando Vermelho dependem deles para a movimentação do seu dinheiro. Os banqueiros têm o governo na mão. E Daniel Vorcaro não queria combater o sistema. Daniel Vorcaro não queria acabar com esse sistema, com esse mercado.
Ele queria estar no lugar deles. Ele queria dominar o jogo. Ele queria usar tudo que ele sabia para combater esses caras e crescer cada vez mais. Se transformar aí provavelmente no novo Itaú, que é o maior banco do Brasil, e não é à toa. A concentração de poder dos bancos no Brasil hoje é completamente absurda e desproporcional para qualquer país livre. Hoje nós temos pouquíssimos bancos e poucos bancos conseguem entrar nesse mercado, poucos novos bancos conseguem entrar nesse mercado e sobreviver. Quando conseguem, eles precisam fazer parte do jogo e, na verdade, como pequenas biqueiras do tráfico ou pequenos mafiosos iniciantes, eles precisam justamente beijar a mão dos grandes chefões e fazer o jogo deles, trabalhar para eles e ganhar ali um restinho que sobra do jogo. E o Daniel Vorcaro não estava disposto a ficar com o restinho, com as migalhas. Ele queria ser o chefão. E ele achou que gastando 500 milhões em propinas para juízes, ministros, deputados, senadores, ele estaria seguro e conseguiria crescer. Só que isso é troco de bala para bancos como Bradesco, Itaú, BTG Pactual, entre outros. Sem contar aí os bancos públicos, né? Como Banco do Brasil, Caixa Econômica, que hoje estão nas mãos do crime. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, divulgou na sexta-feira uma nota em que diz ver extrema gravidade nos dossiês feitos a pedido do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para atingir o presidente do Itaú, Unibanco, Milton Malurri Filho, e a jornalista Malu Gaspar. O publicitário Thiago Miranda era responsável pela elaboração dos dossiês. As informações de uma investigação da Polícia Federal foram divulgadas em decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. Em nota, a FEBRABAN, que é comandada por esses mesmos bancos, reafirma apoio à atuação das autoridades e ao BC na adoção de medidas que preservem a confiança no sistema financeiro nacional. A federação também afirmou que qualquer prática desse tipo deve ser apurada e, se comprovada, ter os responsáveis punidos. Bom, vamos ver aqui, algumas outras notícias. Olha, dossiês contra CEOs de bancos são de extrema gravidade, diz FEBRABAN. Segundo a apuração da PF, Daniel Vorcaro do Master pediu ao empresário Thiago Miranda elaboração de dossiês sobre o CEO do Itaú, Milton Malurri. Para quem não sabe, CEO, o que é CEO? É o Chief Executive Officer. Algo diferente de um presidente da empresa, é o gestor da empresa, é o cara que comanda tudo na prática mesmo, né? E o chairman do BTG, André Esteves, além de jornalistas, porque chairman também é outro termo. Antigamente tinha só o presidente da empresa, né? Hoje pode ter o presidente, o cargo presidente, mas geralmente é CEO, Chief Executive Officer, que é praticamente o presidente, o chairman, que é o fundador da empresa, que passa a ser mais um representante público da empresa, um chefe ali do conselho administrativo do banco, né? E é o cara que toma decisões nas sombras, mas não é mais o cara que coordena o jogo dentro do banco, né? O chairman geralmente tem um CEO que trabalha para ele ali. Então, além de jornalistas. E aqui no Estadão, Vorcaro pediu a ex-sócio de Léo Dias para produzir dossiês sobre André Esteves, indicam documentos. Então, vamos começar aqui pelo André Esteves. O André Esteves, esse rapazinho aqui, ele tem uma história muito parecida com a do Daniel Vorcaro, pessoal. Na verdade, não tão parecida assim. O Daniel Vorcaro era um playboy lá de Minas Gerais, filho do dono de uma construtora que comprou um banco quebrado e pensou, vou entrar no jogo, vou ser um grande mafioso do sistema financeiro. O André Esteves, ele teve um crescimento um pouco mais sólido. Ele foi um cara que entrou no
Na verdade era no Banco Pactual, se eu não me engano, né? Que depois se transformou BTG. Inclusive o nome BTG, ele tem uma tradução ali em inglês, né? Que é de volta ao jogo, alguma coisa assim. Então ele começou como office boy no Banco Pactual, cresceu, acabou indo para outros bancos, virou CEO de bancos, blá blá blá, voltou e comprou o Banco Pactual e transformou no BTG. O André Esteves sabe jogar o jogo e o Daniel Vorcaro queria ser o André Esteves. Esse cara aqui é provavelmente a maior caixa preta da política brasileira. André Esteves, tudo que você está vendo sobre o BTG, sobre o Banco Master, o André Esteves deve ter feito 10 vezes mais. A questão é, ele é um cara que não aparece. Ele é um grande executivo. Ele não faz festas cheias de pelelecas e bebidas e uísques e coisas do tipo. Se faz, é algo muito discreto, não da forma como o Vorcaro fazia, né? Aquela festa de noivado com a noiva em um castelo medieval e aquela coisa toda. Então, André Esteves, o BTG Pactual, sempre esteve dentro do sistema, financiando o sistema para que o sistema faça com que eles ganhem cada vez mais dinheiro. E o André Esteves foi o cara que ligou o Lula em 2022 e avalizou o Lula no mercado financeiro. Ele pegou o Lula pela mão e saiu fazendo encontros no mercado financeiro com os CEOs das diversas empresas do mercado financeiro, que agora estão todas sendo investigadas pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro de políticos e de narcotraficantes, né? E depois o Lula deu um pé na bunda do André Esteves. Por algum motivo que a gente ainda não sabe, mas uma hora vai aparecer, o PT resolveu se livrar do André Esteves, como já se livrou no passado do Itaú. Apesar não totalmente, né? Eles continuam fazendo aí as medidas para que o Itaú, o Bradesco e todos esses bancos aí continuem ganhando muito dinheiro. Então veja só, Lula exclui André Esteves do BTG de encontro com banqueiros. Governo diz que a ausência foi porque reunião tratou de empréstimo consignado e o BTG não atuaria no setor. Ocorre que o banco de André Esteves comprou o Banco Pan, que tem forte atuação na venda desse tipo de produto. Então, um dos motivos, eu já falei isso daqui desde que começou o escândalo do Banco Master, uma provável motivo da queda do Daniel Vorcaro não foi à toa. O Daniel Vorcaro não queria fazer parte do grupinho, ele queria derrubar o grupo e ficar no lugar deles. E eu sempre falei, e eu não tenho essa informação, eu não tenho prova em relação a isso, é só uma opinião minha, mas quem derrubou Daniel Vorcaro, e a gente só ficou sabendo de tudo isso, foram esses caras, em especial André Esteves. Porque o Daniel Vorcaro ocupou o espaço que o André Esteves tinha dentro do governo. E aí você tem aqui, olha, notícias desde 2006. Setor bancário deu maior doação à campanha de Lula. Os bancos foram os principais financiadores da campanha da reeleição do Luiz Inácio Lula da Silva, com doações que somam 10 milhões, blá blá blá. Isso daqui lá em 2006, no segundo mandato de Lula. Na verdade, né, era uma notícia aqui sobre o primeiro mandato ainda, sobre 2003, quando ele recebeu milhões aqui para concorrer com o Geraldo Alckmin, contra o Geraldo Alckmin. Aqui, olha, notícia também de 2006. Empreiteiras e bancos foram maiores doadores de Lula. Juntos, setor financeiro e de obras contribuíram 24,4 milhões para a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em delação, olha só, o Globo, em 2019, em delação, Palocci diz que bancos doaram 50 milhões ao PT em troca de favores. E hoje, os bancos voltam a ter os maiores lucros da história. Não existe lugar nenhum no mundo em que os bancos ganhem tanto dinheiro quanto no Brasil. Entenderam o jogo?
Herdeira do Itaú é a segunda maior doadora individual da campanha de Lula. Irmã de um dos integrantes do Conselho Administrativo do Banco Itaú, Beatriz Bracher é a segunda maior doadora individual da campanha do Lula no segundo turno. Então, o sistema financeiro tem interesse em manter o poder. E aí uma coisa que é importante, as pessoas se questionam, eu vejo muita gente falando isso, principalmente nos comentários dos meus vídeos. Então o sistema financeiro é de esquerda? Então as empreiteiras são de esquerda? Mas como que pode? Eles são milionários. E daí a esquerda fica, toda vez que tem um escândalo ligado a um banco, viu, é a direita que está roubando. As empresas estão fazendo algum esquema criminoso, é a direita, porque quem é rico é de direita, quem é pobre é de esquerda. Aquela besteira, aquela asneira. Meus amigos, aprendam um termo. Existe um termo chamado metacapitalista. Os bilionários, eles estão acima de nós, pobres mortais. Eles não são capitalistas, eles são metacapitalistas. Eles não são de esquerda nem de direita. Eles podem ser extremamente conservadores dentro das suas famílias, e geralmente são. Eles podem ter até as nossas pautas, eles podem até ser religiosos, frequentar a igreja, acreditar em tudo que nós acreditamos. Porém, no sistema político, eles não estão nem aí para quem está no poder. Desde que quem esteja no poder faça o jogo deles. O que você viu o Lula fazendo agora nos últimos anos de governo? Eu fiz live sobre isso daqui. Quem assiste as minhas lives viu. Vender empréstimo. Empréstimo para motoboy, empréstimo para Uber, empréstimo para não sei o quê, empréstimo para o empreendedor individual, empréstimo para grandes empresários, empréstimo para comprar casa, empréstimo para comprar não sei o quê, empréstimo para comprar equipamento. O Lula virou um gerente de banco que fica vendendo empréstimo para você. É só isso. O Lula nada mais é do que um lobista do setor financeiro. Durante os governos anteriores dele, o que ele fazia? Ele viajava pelo mundo fechando acordos com países ditatoriais da América Latina e da África para que as empreiteiras brasileiras fossem até lá fazer grandes obras que não faziam no Brasil, financiadas pelo BNDES e por bancos brasileiros. Quando Lula fingiu que pagou a dívida externa do Brasil, o que ele fez? Ele tinha um juro extremamente baixo, eu não lembro se era do Fundo Monetário Internacional, era de outro banco, mas enfim, ele tinha um juro extremamente baixo, ele emprestou dinheiro do sistema bancário brasileiro, aumentando a dívida interna para o valor mais alto da história, pagou um valor pequeno lá da dívida externa, que hoje a gente já tem dívida externa de novo. Aí saiu fazendo propaganda que ele foi o único presidente que pagou a dívida externa do Brasil. O que aconteceu? Nós ficamos com uma dívida interna impagável, com um juro completamente irracional, extremamente mais alto do que era o juro que era pago antes, e o Brasil ficou endividado com os bancos. Hoje, meu amigo, os grandes bancos brasileiros estão garantidos para a eternidade e as suas famílias, só com os juros que nós pagamos para eles todos os anos. Esse foi o grande esquema do Lula. Valeu, meus amigos, é isso. E é isso que nós vamos lutar ano que vem. Então, você precisa decidir. Você quer um capacho do sistema no governo, no Congresso, ou você vai colocar alguém lá que realmente sabe disso tudo e sabe como lutar contra isso? Essa vai ser a grande questão. Abraço e até o próximo vídeo. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo,
abençoe você, sua família e o Brasil. E aproveitando a oportunidade, eu quero aqui convidar aos meus amigos e amigas patriotas para realizar uma visita na descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chiapan. O que vocês irão verificar lá? Logo no topo tem o Pix do juiz Oscar Aníbal Chiapan. Descendo, vocês irão, encontrar vários links de produtos do Mercado Livre e Shopee, e também um curso de mestres de obras da Udemy e outros links. Até a próxima! Hoje, dia 13 de julho do ano de 2026.